Ok, muito boa noite aos que estão nos acompanhando agora. É uma alegria, é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, agora no nosso segundo encontro dessa série de encontros que o grupo interdisciplinar de estudos e pesquisas em educação, religião e saúde tem feito, tem empreendido, né? E é uma alegria muito grande poder estar aqui com a professora Sandali, não é? A professora Sandali é uma professora muito querida nossa, uma amiga muito especial. Ela está falando conosco desde a Argentina, né? Os ganhadores da Copa do Mundo, o Sul-Americana, um país sul-americano, né? Agarrou e nos trouxe essa taça. Então, Pro, muito obrigado, viu? Desde já, pelo seu tempo, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado também a todos que nos assistem e os que assistirão também, né, em algum momento, porque essa live ela vai ficar disponível depois também para as pessoas, os outros mais, né, que de repente tiverem interesse nessa temática. Nós estamos trabalhando esse semestre justamente a temática da promoção da saúde, da religiosidade, da espiritualidade, do sagrado, né, e as interfaces com a saúde e a promoção da saúde. E antes de mais nada, eu quero convidar a todos para nós fazermos uma oração, e aí logo em seguida eu farei a apresentação formal da professora Sandali, e nós poderemos assim seguir com esse momento especial, ok? Eu vou orar então. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento e podermos refletir um pouco mais sobre as interfaces, sobre a espiritualidade, a religiosidade, o sagrado e suas relações, e suas associações com a saúde e com a promoção da saúde. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, nos orientando, nos capacitando, tornando nossa mente clara para podermos estudar esse assunto tão interessante. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok, ok. Eu estou acompanhando aqui também no YouTube, estou vendo aqui várias pessoas também participando, estou vendo aqui algumas assistindo também. Deixe sua mensagem aí no chat, é importante, né, para o engajamento, para que outras pessoas também, para que esse conteúdo possa chegar em outras pessoas. Se você tiver interesse, se inscreva também no canal, enfim. O importante é que você, de alguma maneira, desfrute e que outras pessoas também possam, de repente, desfrutar desse conteúdo de hoje. Logo mais, para aqueles que estão também buscando a certificação desse momento, vai ser também disponibilizado um link para você poder fazer o seu registro de presença, para você poder ser certificado depois da participação desse momento aqui, ok? Bom, eu gostaria agora de apresentar formalmente a nossa amiga e professora Sandali Oliveira da Silva Pacheco, a professora Sandali Pacheco, né, como a gente geralmente costuma mencionar, se referir. A professora Sandali, ela é bióloga pela Universidade Federal do Paraná. A professora Sandali também é médica pela Universidade Adventista del Plata. Ela tem um mestrado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, né? Em espanhol seria um magíster, eu não sei se pronuncia assim, mas espero que seja algo próximo a isso, né? Um magíster, pela Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. A professora Sandali hoje, ela atua como vice-diretora da Faculdade de Medicina, ou seja, diretora associada da Faculdade de Medicina
da Universidade Adventista del Plata e também é docente pesquisadora da Faculdade de Medicina na Universidade Adventista del Plata, na Argentina. E ela agora está desde a Argentina, né? Tirando um tempinho da agenda dela apertada, da apertada agenda dela, para poder estar conosco. Professora Sandali, meu muito obrigado, pela sua presença, pela sua disponibilidade. A professora Sandali, entre outras coisas, estará aqui também trazendo um pouco, da sua experiência, né, na pesquisa com a espiritualidade, as interfaces de espiritualidade, religiosidade e saúde, e especialmente também relacionado a um estudo em andamento hoje, que a professora Sandra participa, que é o estudo adventista de saúde, estilo de vida e meio ambiente na Argentina. Eu acho que é ALESA, né? Mas a professora vai poder explicar melhor essa corte, né, tão interessante e tão grande, né? É um estudo realmente grande que está acontecendo ali. Professora Sandra, mais uma vez, obrigado. A palavra é sua, tá bom? Obrigado. Professor Anselmo, muito obrigado pela sua apresentação tão generosa. E é um prazer poder estar com vocês aqui, compartilhar esse momento, poder compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo, né? E é muito legal estar com vocês. E antes da gente começar a apresentar, eu gostaria de apresentar aqui um companheiro de jornada. Um companheiro de jornada que está sempre comigo, que me deu um sobrenome e com quem tenho o privilégio de poder compartilhar. Aqui está, Professor doutor Fábio. Fábio, muito bem-vindo Professor também à Anselmo, aula. boa noite a todos aí, desde Libertador São Martín, na cara Argentina, a todos os nossos irmãos e amigos aí do Brasil. Boa noite. Boa noite, professor. É um prazer poder ter o senhor aqui conosco. Eu estou vendo que o senhor está com a camisa da Argentina, da seleção da Argentina, por baixo dessa camisa jeans, né? Eu Tem que acho que é isso. honrar o patrocinador, né, Anselmo? Estava discreta aqui, você percebeu, né? Então, Professor Fábio Pacheco, os dois, na verdade, o casal, né? Tanto o professor Fábio como a professora Sandali são estudiosos dessa, da saúde, né? E nas suas várias dimensões, e certamente são pessoas muito experientes na condução de estudos, né? Que avaliam essa associação entre o sagrado e a saúde. Nossa, que bom poder ter vocês dois aqui com a gente, viu? Fiquem à vontade, por favor, para nos brindar. obrigado a vocês. Gente, é um prazer poder estar com vocês aqui. E eu gostaria de compartilhar com vocês, se eu puder compartilhar aqui a Sim, claro, apresentação, tropa. Pode apresentar. vou Se alguma colocar para dificuldade, a vocês aí. gente... Com a gente por quase 3 segundos. Pessoal, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a experiência que nós estamos tendo aqui na Argentina com esse estudo. Na verdade, o professor Fábio e eu, quando nós chegamos aqui na Universidade Adventista del Plata, fazem quase 14 anos. Quando nós chegamos aqui, nós vínhamos de uma trajetória, né, de pesquisa um pouco diferente daquilo que a gente faz hoje. E esse caminho que a gente foi seguindo, ele tem toda uma história, né? E eu acho que é legal compartilhar isso com vocês também, porque eu acredito que vocês aí num grupo de pesquisa, né, é muito legal a gente conhecer essas experiências, e eu acho super legal a iniciativa que vocês têm de formar esses grupos, né, esses grupos de discussão, e eu quero parabenizar o professor Anselmo, porque eu sei que ele está aí à frente, né, liderando essa questão, e isso é muito, muito bom mesmo. Quando nós chegamos aqui na Universidade Adventista del Plata, nós estávamos acostumados a trabalhar com pesquisa em laboratório.
E trabalhávamos aí com biologia celular, morfologia, né? Trabalhávamos com histologia e biologia molecular também. Então, quando nós chegamos aqui, nós queríamos trazer um pouco daquela experiência que a gente tinha para aplicar aqui, né? E quando nós chegamos aqui, a gente se deparou com uma realidade diferente. Nós não encontramos laboratórios que nos permitissem continuar fazendo a mesma coisa que a gente fazia, e a gente também viu a necessidade de trabalhar com pesquisa que fosse do interesse do lugar onde a gente estava vivendo agora. Então, quando nós chegamos aqui, nosso primeiro enfoque foi vamos tentar trabalhar com pesticidas agrícolas, porque de fato era isso que a gente estudava no Brasil. O efeito desses pesticidas em organismos aquáticos, o efeito disso em tecidos, né, diversos de animais, como isso influenciava sobretudo a saúde dos animais, tentando mais adiante transportar isso para o ser humano também. Então, quando nós chegamos aqui, a gente viu que nós estávamos numa localidade aonde um dos grandes problemas era o fato de que nós estávamos rodeados, né, de cultivos, e esses cultivos recebiam aplicação de pesticidas com frequência. Então, nós ficamos assim impactados, porque eu acho que a gente nunca morou tão perto, né, de lugares que eram fumigados, né? Então, nós ficamos assim um pouco assustados, não está aí, vamos continuar na nossa problemática, né? Só que agora a gente já não tinha mais os organismos aquáticos, né? Vamos ver como que a gente pode estudar isso daí e se a gente pode trazer isso para o ser humano. Então, nós começamos a fazer alguns projetos de investigação que estavam relacionados com estudar o efeito destes pesticidas na saúde da população, especialmente dos trabalhadores rurais. E a gente começou a investigar e tal, conversamos com vários, né, dos trabalhadores rurais, e a gente viu a problemática de que eles usavam, né, pesticidas que não deveriam usar. Existiam leis, obviamente, mas essas leis não eram cumpridas, a fiscalização delas tampouco. E é uma história assim, olha, a gente sabe que não é para usar, mas a gente usa. A gente sabe que tem que usar equipamento de proteção para não sofrer os efeitos, né, desses pesticidas, mas é muito trabalho, a gente não usa. A gente sofre as consequências, muitas vezes, na saúde disso, e, de fato, nós começamos a fazer um estudo com pacientes que tinham câncer de próstata, né? Tínhamos aí 300 e poucos pacientes com câncer de próstata, 600 e alguma coisa de pacientes com outros tipos de câncer e um pouquinho mais de 1.000 pacientes sem câncer. E a gente queria, então, associar a história de exposição aos pesticidas agrícolas com o câncer, né? Porque, de alguma maneira, a gente vinha estudando o câncer também. E a gente se surpreendeu que nós não encontramos os resultados que a gente esperava, né? De ver o uso desses pesticidas, a história de exposição aos pesticidas, associado, então, com a saúde. Então, nós dissemos, bom, isso vai estar associado com o quê? Né? Dentro do nosso projeto existia uma parte pequena que era associar o câncer com alguns fatores do estilo de vida que estavam, né, na história clínica aí desses pacientes que a gente tinha estudado. E, para nossa surpresa, os resultados mais interessantes que a gente obteve foram os resultados relacionados com o estilo de vida. Como o estilo de vida impactava na saúde desses trabalhadores rurais, né? E a gente via que aqueles pacientes que tinham um estilo de vida pior eram os pacientes que tinham câncer de próstata e outros tipos de câncer. E algumas coisas nos assombraram dos resultados. E aí nós entendemos uma mensagem. Não é para vocês continuarem estudando a história dos pesticidas, né? Vai ser difícil, as pessoas também não queriam colaborar muito com esse tipo de informação, mas o estilo de vida é alguma coisa que vocês têm na mão para trabalhar e vai ser muito fácil. Então, a gente decidiu, então, investir na questão do estilo de vida. E foi assim que a gente começou a nossa trajetória.
né? Estudando a influência do estilo de vida na saúde. E fizemos aí alguns outros trabalhos, fizemos um estudo populacional, né? Numa cidade aqui perto, com mais de 1.000 pessoas, vendo como era o estilo de vida dessas pessoas e a associação que isso tinha com enfermidades. E a gente teve resultados muito legais, e aí a gente começou a trabalhar com a parte de intervenção também. E nesse contexto, nós estávamos aqui um dia quando recebemos a visita de um ilustre investigador da Andrews University, o Dr. Winston Craig, que tinha vindo aqui na UAP para fazer uma consultoria. E nós estávamos conversando com ele, então, e ele disse para a gente assim um dia: mas meninos, vocês têm resultados tão interessantes relacionados ao estilo de vida, e por que vocês não fazem um estudo de saúde adventista, um Adventist Health Study, aí na Argentina? Porque realmente a gente começou a investir nessa área e foi uma pessoa que creio que Deus usou, né, para falar alguma coisa para a gente. E foi a partir dessa conversa, que foi aproximadamente 7 anos atrás, foi aí que nós começamos, então, a investir e preparar para levar a cabo o estudo que hoje eu vou apresentar para vocês, tá? O Estudo Adventista de Saúde, Estilo de Vida e Meio Ambiente na Argentina. O objetivo geral desse estudo é associar o estilo de vida das pessoas com a saúde física e a saúde ambiental também, tá? De alguma maneira. Então, em linhas gerais, é isso daí. Agora, também a ideia de fazer esse estudo veio associado ao próprio Adventist Health Study, né? O Dr. Craig, que foi essa pessoa que Deus usou para falar para a gente isso, ele conhecia muito bem o Adventist Health Study, ele tinha outras pessoas também que trabalharam diretamente no Adventist Health Study, e nós começamos, então, a estudar esse estudo de saúde adventista, que foi um estudo que começou em 1958, que eu estou apresentando para vocês aqui são dados que a gente, né, viu até o ano passado, tá? Mas esse estudo continua, é um estudo longitudinal, tá certo? E esse Adventist Health Study, ele mostrou, em primeiro lugar, eu creio que vocês já conhecem, né? Mostrou que os adventistas que faziam parte desse estudo, eles tinham uma longevidade maior, eles viviam mais, né? Eles tinham menos enfermidades. E essas características eram associadas especialmente ao estilo de vida que eles levavam, e dentro desses aspectos do estilo de vida, o mais destacado era a dieta, né? Eles tinham uma dieta saudável, né? Uma dieta que hoje a gente sabe, a gente chama ela de vegetariana, estrita, né? Porque é a dieta vegetariana mesmo. E interessante que, por meio do Adventist Health Study, os adventistas do sétimo dia se tornaram conhecidos no mundo científico. Por quê? A comunidade científica não conhecia, né, características dos adventistas como tal. E a partir desse estudo que mostrou que os adventistas viviam em promédio, né, em média, 7 anos mais que a população californiana em geral, porque o Adventist Health Study começou com a população da Califórnia, né? A partir desses achados, a comunidade científica, adventista, existe adventista? E é interessante que o Adventist Health Study, ele começou a mostrar também, né, que os adventistas do sétimo dia, eles, além de viver mais, ter menos enfermidades, eles tinham um perfil de lipídios no sangue melhores também. E também a glicemia deles era melhor e o índice de massa corporal era melhor. Eu acredito que a minha apresentação aqui está corrompida, porque eu estou vendo algumas coisas aqui. Eu vou fechar e vou abrir novamente, tá? Desculpa. Que eu acredito que vocês não estão vendo o que eu gostaria que vocês estivessem. Só um pouquinho. Tranquilo, prof. Estamos aqui. Muito bem.
Vamos ver. Ok, vamos ver se dá certo agora. Só um pouquinho. Vocês estão vendo aí? Estão vendo agora? Não. Ok. Muito bem. Então, com a experiência do Adventist Self Study e pensando em fazer o Adventist Self Study aqui na Argentina, nós pensamos que objetivos nós vamos ter? Vamos continuar com o mesmo objetivo do Adventist Self Study? Não tem sentido? Não justifica, né? Não justifica porque eles já mostraram que os adventistas, né, o estilo de vida deles favorecia a saúde, né? E assim os adventistas ficaram muito conhecidos, mas isso já estava. Eu não preciso fazer um estudo aqui na Argentina, né, para poder mostrar que o estilo adventista favorece a saúde. Os estudos já tinham feito. Então, aqui na Argentina, nós estamos enfocando no Adventist Self Study agora, não em estudar e explorar estas associações. Se bem a gente trabalhando com uma população, né, diferente, que tem características sociodemográficas diferentes, justifica que a gente também possa repetir essas análises nessa população. Mas o nosso foco principal é avaliar o estilo de vida dessa população, também desenhar e implementar programas de adoção de hábitos de vida saudável, tá? E promover a saúde, prevenir enfermidades, enfocados num conceito muito, digamos assim, recente, que é o da inflamação crônica de baixo grau, né? Eu não sei se vocês já escutaram falar dessa inflamação crônica, mas é toda uma teoria, a gente tem alguns artigos, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar com vocês, ou vocês podem buscar também no PubMed, mostrando que os nossos hábitos de vida, aqueles hábitos quando eles não são saudáveis, eles terminam gerando um processo inflamatório no teu organismo. Seja os hábitos relacionados à dieta, atividade física, o sedentarismo, né? A obesidade gera inflamação por todo o metabolismo que o seu corpo, né, sofre por conta dessa condição, né, de obesidade, o desequilíbrio da microbiota intestinal, tudo isso vai gerando uma inflamação, que é uma inflamação, digamos, que não altera os seus marcadores bioquímicos inflamatórios, como é o caso, por exemplo, a proteína C reativa, né, que é o PCR, como é o caso da velocidade de hemossedimentação, que são marcadores, digamos, inflamatórios, né? E a gente sabe que tem valores normais, por exemplo, a PCR, o valor normal dela é 5, né? Então, quando o paciente faz um exame de sangue e essa PCR está até 5, você fala, bom, o paciente não está inflamado, mas não está inflamado de maneira aguda. Se esse paciente tem um processo inflamatório agudo, essa PCR, por exemplo, né, proteína C reativa, ela pode chegar a 20, 40, e às vezes tem PCR por cima de 100, né? Mas é um processo agudo, e à medida que o paciente vai resolvendo essa inflamação, os marcadores voltam para os valores normais. E um paciente que está inflamado, um pouquinho inflamado, e cronicamente, você não vê uma alteração desses marcadores por cima dos valores que hoje, né, a gente considera normal. Mas a gente sabe que esse paciente está inflamado. Como eles descobriram isso? Começaram a fazer estudos, né, com pessoas que tinham distintos hábitos de vida, hábitos que a gente pode chamar de inflamatórios e não inflamatórios. E quando eles comparavam os marcadores bioquímicos, como é a PCR, por exemplo, eles viam que a PCR era diferente, que a média de PCR nos pacientes com hábitos saudáveis era menor que naqueles pacientes que
que tinham hábitos, né, pouco saudáveis, entendeu? Então, o nosso foco é na prevenção. E bom, e se eu não estou doente ainda? Você não está doente, mas pode ser que você esteja inflamado, que é um fator de risco para você desenvolver uma enfermidade crônica. Então, aqui na Argentina, o nosso foco é trabalhar com promoção de saúde e prevenção de enfermidades, sempre pensando na inflamação crônica de baixo grau, tá bom? Quem participa desse estudo? Porque a gente chama de estudo adventista, né? Só que não é um estudo só para adventistas, tá bom? Então, vocês vão me perguntar, mas por que ele chama estudo adventista, então? Por duas razões. A primeira tem a ver com o lugar aonde nós vamos recrutar os nossos participantes, que é desde as instituições adventistas. Esse estudo ele está sendo realizado pela Universidade Adventista del Plata, em colaboração com a Universidade de Loma Linda, em Califórnia, né? A professora Gina Ciapco, da Escola de Saúde Pública de Loma Linda, ela é o nosso vínculo com a Universidade de Loma Linda. Então, em colaboração com a Universidade de Loma Linda, que incluso é quem está financiando, né, os gastos diretos desse projeto, e a Universidade Adventista del Plata coloca, né, os fundos para uma parte, né, dos recursos humanos. Então, nós queremos recrutar os nossos participantes para esse estudo desde instituições adventistas, sejam essas instituições de saúde, instituições eclesiásticas, tá? Igreja, e instituições de educação. Então, desde escolas, universidades, clínicas, sanatórios e também das igrejas, é onde a gente vai buscar a nossa população-alvo. Por quê? Porque o trabalho de promoção da saúde nós queremos fazer desde as nossas instituições. Entendeu? Então, por isso chama adventista, porque o lugar de recrutar é desde instituições adventistas. Obviamente que a gente não reserva só adventistas para participar, porque a estas instituições chega gente de todos os credos. E a gente não exclui, né? E, inclusive, a gente também leva o estudo para outras escolas, para outras igrejas, e especialmente para a comunidade que está ao redor dessas instituições que eu mencionei para vocês. E a segunda razão pela qual o estudo chama estudo adventista é porque o nosso parâmetro para o que é um estilo de vida saudável tem a ver, ou seja, é o estilo de vida adventista, ok? E vocês vão falar assim, mas isso é muito doutrinário, né? Isso é muito próprio. Não, não é próprio, porque o estilo de vida adventista, ele hoje está amplamente avalado, respaldado pela comunidade científica. Tudo que a gente conhece hoje, que deveria ser aquele estilo de vida adventista, a literatura hoje tem muita evidência de que realmente esse é um estilo de vida saudável. Então, a gente quer promover esse estilo de vida, não importa se a pessoa é adventista ou não. Não é a doutrina, são os hábitos de vida saudáveis, né, que a igreja adventista, vamos dizer assim, prega, né, como a sua mensagem de saúde e está respaldada pela literatura científica, ok? Bom, então, essa primeira etapa do estudo Alessa, e que tem esse nome pelo título em inglês, e a gente colocou assim fica fácil do pessoal em Loma Linda e nós também, né, lidarmos com o mesmo término, né? O estudo Alessa, nessa primeira etapa, ele consiste de 3 estudos, praticamente, tá? É um estudo muito grande, nós temos aqui 3 estudantes de doutorado que estão fazendo as suas teses no marco desse estudo, tá? Do estudo Alessa, e basicamente nessa primeira etapa nós vamos trabalhar, a princípio, com uma população de 10.000 pessoas, tá? Fazendo um estudo epidemiológico, onde nós vamos avaliar o estilo de vida dessas pessoas, alguns dados de saúde relacionados com o diagnóstico prévio de algumas enfermidades e também dados sociodemográficos, tá?
Depois dessas 10.000 pessoas, a gente vai trabalhar com uma amostra de 2.000 pessoas, as quais nós vamos tomar medidas antropométricas. Sim, a gente vai medir peso, altura e circunferência de cintura, tá? O peso e a altura para a gente trabalhar com o índice de massa corporal e a circunferência de cintura como um parâmetro, né, indicador de obesidade, né? A gente sabe que hoje o índice de massa corporal, ele não é, digamos assim, o mais seguro como risco, né, cardiovascular, e sim a circunferência abdominal, tá? Ou circunferência de cintura. E no nosso questionário, a gente pede esses dados para o participante informar esses dados. Obviamente que a gente dá todas as instruções de como o paciente deve medir esses dados para informar no questionário, ok? Mas a gente não sabe se eles vão fazer isso direitinho. Então, essa amostra com 2.000 pessoas é para fazer uma calibração, tá? É um estudo de calibração das medidas auto-informadas, ok? Nós vamos ver qual é o grau de correlação das medidas que nós, investigadores, vamos tomar em relação à medida informada, para ver se realmente é confiável os valores informados, né, pelos participantes. E depois, num grupo menor de 200 pessoas, dentro desses 10.000 e 200 que vão estar também dentro dessas 2.000, vai ser um grupo de pessoas dos quais nós vamos tomar uma amostra de sangue e uma amostra de matéria fecal para estudar marcadores inflamatórios, para fazer uma análise metabólico, de perfil metabólico, com espectrofotometria de massa, né, para ver que tipo de metabólitos essas pessoas têm no sangue e tentar relacionar isso com o estilo de vida delas. Então, dentre esse grupo de 200 pessoas, nós vamos ter aqui um grupo de 100 pessoas que vão estar com as pontuações mais altas de estilo de vida e 100 pessoas com as pontuações mais baixas. E a gente quer comparar esses dois grupos e ver se nós conseguimos identificar, por exemplo, algum metabólito que possa funcionar como um marcador precoce de um processo inflamatório ou de uma enfermidade crônica. A gente sabe que a literatura descreve alguns metabólitos que são marcadores, né, de inflamação ou marcadores para enfermidades crônicas, mas a gente quer ver se a gente pode contribuir ampliando isso um pouquinho. E depois tem a parte de matéria fecal, né, onde a gente vai estudar o perfil da microbiota intestinal dessas pessoas que têm estilos de vida que a gente chama contrastantes, muito bom ou muito ruim, né, para ver a diferença dessa microbiota intestinal, e vamos estudar também, na verdade, o microbioma, ok? Bom, como vocês estão na área de pesquisa, vamos falar um pouquinho dos nossos objetivos bem específicos, sim? Aqui vocês vão encontrar um término novo, que é o Índice de Estilo de Vida e Dieta Saudável. O que é esse índice de estilo de vida e de dieta saudável? É um índice que nós queremos construir dentro desse estudo, ok? Então, nós estamos trabalhando, vou contar para vocês um pouquinho, para o final, como a gente está trabalhando, e eu quero até ter de vocês um feedback sobre isso daí. Então, esse índice de dieta e estilo de vida saudável, nós queremos construir para ver o quê? Quando a gente vai na literatura, a maioria da literatura, quando fala de índice de vida saudável, o índice é uma pontuação, né, que você calcula baseado em alguns aspectos do estilo de vida. Mas a maioria dos índices que a gente encontra, eles estão enfocados especialmente em aspectos da dieta. Alguns agregam ao índice, né, de dieta saudável, tem o índice da dieta, índice inflamatório da dieta e tal, mas a maioria deles considera a dieta. Alguns agregam outro item sobre atividade física, considerando um hábito saudável. Outros agregam alguns hábitos tóxicos, como fumar ou beber, tá? Álcool. E outros, muito poucos, consideram algum ou outro aspecto relacionado ao sono.
Mas a gente sabe que o estilo de vida vai muito além desses aspectos. Tem a parte social, tem a parte de saúde mental, tem a parte de gratidão, perdão, tem propósito na vida, tem exposição à luz solar, então falando dos 8 remédios naturais, da água que a gente toma. Então, pensando nesses 8 remédios naturais, vamos dizer assim, nós queremos mostrar que o índice, se a gente considera só a dieta, ou se a gente considera as outras dimensões do estilo de vida, ele pode marcar uma diferença muito grande, né, nessa pontuação e nesse processo inflamatório. Então, a gente quer mostrar como as outras dimensões do estilo de vida, elas potencializam, né, a dimensão dieta, que é a mais estudada, ok? E, obviamente, que depois a gente quer associar, então, utilizando esse índice, né, os hábitos mais saudáveis e os menos saudáveis às enfermidades ou à condição de saúde que tenham essas pessoas. Desculpa que eu saí aqui da minha tela. Vamos voltar. Ok. E também a parte ambiental é o seguinte, nós queremos ver o impacto ambiental e também econômico das eleições, né? Ou seja, das escolhas que as pessoas fazem sobre alimentos, né? Então, essa dieta muito saudável, que as pessoas podem chegar a ter, e a dieta pouco saudável, a gente quer ver também qual é a marca, né, que essa dieta vai ter sobre a questão ambiental, ok? Bom, avançando um pouquinho, esses objetivos específicos, vocês vão ver eles aqui expressos em cada uma dessas etapas do estudo, e aqui estão os subestudos, né, com a população, o que nós vamos fazer em cada uma dessas etapas. Então, com as 10.000 pessoas, a gente quer construir esse índice e avaliar o impacto ambiental. Com as 2.000 pessoas, nós queremos validar as medidas antropométricas, né, autoinformadas, e com o estudo com 200 pessoas, nós queremos ver, então, a associação de perfil metabólico, marcadores inflamatórios e de microbiota intestinal, ok? Bom, continuando, como que a gente faz a coleta de dados? E aí vem um grande desafio, né? A pandemia nos ensinou que a gente não precisa ficar sofrendo aplicando questionário em papel. A gente pode utilizar os formulários, né, eletrônicos, porque isso funciona muito. E seguramente, eu acredito que vocês já estão nessa, né? Ninguém vai mais fazer questionário em papel, porque leva muito tempo, a não ser que a população que eu vou estudar não tenha essa habilidade tecnológica, né, suficiente para que a gente possa fazer isso, ok? No nosso caso, justo quando nós íamos começar esse projeto, declarou a pandemia. A gente estava chegando de Loma Linda, né, com tudo para começar a trabalhar, a aplicar o nosso questionário, e começou a pandemia. E agora como a gente faz? Para tudo. Para tudo, porque as pessoas vão mudar o estilo de vida, não vão estar mais dentro daquele estilo de vida normal. A gente veio aqui de um lockdown de 4 meses na Argentina, completo, que ninguém podia sair de casa, e não é momento da gente avaliar o estilo de vida, porque ia dar mal para todo mundo, né? Então, nós freamos o estudo aí, e durante esse período de pandemia, a gente começou a investir em coisas que nós podíamos fazer para conseguir aumentar a aderência dessas pessoas ao estudo. Alguma coisa a gente já tinha feito, que era uma aplicação. E por que a gente fez essa aplicação até antes da pandemia? Porque para avaliar estilo de vida, a gente precisa de um questionário longo. Quanto mais perguntas, melhor. Mas quanto mais perguntas, menos as pessoas querem contribuir, né? Essa questão aí dos instrumentos é complicada. Para vocês terem uma ideia, o questionário do Adventist Health Study tem 50 páginas. 50 páginas. É um livro, né? É um livrinho. Só que lá na América do Norte, as pessoas se prestam, né, a participar de um estudo tendo que responder um questionário de 50 páginas, que responderem uma vez, e como o estudo é longitudinal, a cada 3 anos elas respondem um questionário, mano.
Por essas latitudes aqui, eu não acredito que isso aconteceria, né? Pelo menos eu acredito que os países sul-americanos não têm muito essa cultura. E a gente percebeu isso aqui na Argentina. A gente fez um estudo, né, em 2015 aqui, e o nosso questionário de estilo de vida, esse que o professor pede tanto, né? O professor pede tanto que a gente conclua aí a publicação, né, Anselmo? Esse questionário ele tinha inicialmente 94 perguntas, e depois, quando a gente aplicou e a gente fez a validação, ele ficou com 29, né? 29 perguntas. Mas 94 perguntas eram 4 páginas. E olha, que dificuldade conseguir que 1.044 pessoas respondessem esse questionário. Então, a gente falou, vamos fazer a aplicação. Formulário Google, você tem que responder todas as perguntas e mandar on Microsoft Forms também. Então, a gente queria que as pessoas respondessem 200 perguntas sobre estilo de vida, não vai dar. O cálculo que a gente tinha é de aproximadamente, para uma pessoa assim, promédio, né? Nem com muito pouca escolaridade, nem uma super escolaridade, ia levar em torno de 90 minutos, 1h30 para responder com tranquilidade as 200 perguntas. Não vai dar, porque quem vai querer parar 1h30 e ficar ali? Então, a gente tem na nossa equipe uns engenheiros de sistemas que estiveram trabalhando conosco e desenvolveram essa aplicação. Essa aplicação foi desenvolvida especificamente para esse estudo, mas obviamente que ela pode ser usada para outros estudos, e de fato a União Argentina está usando essa aplicação para estudos bíblicos para jovens. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando você responde as perguntas, ela guarda as respostas e você pode retomar o formulário depois, sem perder as suas respostas. Então, ela é uma aplicação web, não ocupa espaço no celular. Quando você abaixa essa aplicação, instala a aplicação, habilita notificações, se registra, né, na aplicação, aceita consentimento informado, é uma aplicação que está no Play Store também. O que acontece? A pessoa se registra e ela pode responder 5 perguntas, não tenho mais tempo, eu sigo depois respondo outras, e assim ela vai respondendo até terminar. Ok? E ela não perde aquilo que ela já respondeu. Aqui tem uma imagem para que vocês possam ver como a gente trata de fazer tudo mais interativo, com imagens. Foi todo um trabalho de desenhar, nesse estudo também, essa parte de segmento, porque como o questionário é muito largo, né, muito longo, as pessoas não ficam aí. Então, você precisa motivar as pessoas, vamos, continua, avança. E para isso a gente criou a nossa mascota digital, aqui o nosso mascote digital, que é o Robin, né? Então, o Robin é esse robozinho que, enquanto a pessoa vai respondendo, ele vai guardando as respostas, e quando a pessoa termina, e aí vocês têm outra amostra, né, de como são as perguntas, como aparece, quando a pessoa termina de responder tudo, e essas são todas as dimensões que nós avaliamos. Vocês podem ver aqui, ó, atividade física, bem-estar, são todos instrumentos, né, escalas validadas, tá? Aqui vocês vão encontrar uma que acho que é um ponto de interesse muito grande, que é a religiosidade. A gente avalia, sim, a religiosidade, tá? Nós perguntamos também a religião da pessoa, perguntamos qual era a religião dela durante o período de infância, entre 0 e 15 anos, qual era a religião do pai, qual era a religião da mãe, porque tudo isso vai contar a trajetória dela dentro do credo religioso. E depois a gente utiliza a escala de Duke, tá? Que eu acho que vocês conhecem o questionário de Duke, que ele é um questionário que tem 5 perguntas, né? Com algumas opções de resposta, e permite a gente avaliar a religiosidade, tá? Então, a gente avalia, sim, a religiosidade das pessoas, e a gente vai ter isso em conta no nosso índice também, ok? Quando a pessoa termina de contestar esses 10 questionários, né, que fazem parte do instrumento, a pessoa recebe, e isso aqui foi o que a gente ficou trabalhando na pandemia para fazer as pessoas aderirem ao estudo.
A gente, nessa aplicação, foram insertados uma porção de algoritmos, né, que a gente fala que é o hobby, que fica aí calculando, e quando a pessoa termina de responder a última pergunta, amor, você pode ligar a bateria também, por favor? Quando a pessoa termina de responder a última pergunta, ela recebe um informe personalizado de saúde e estilo de vida, baseado nas respostas que ela deu. Então, por exemplo, quando ela responde o questionário de atividade física, né, com esse questionário que é o GEPAC, na verdade, o GEPAC na versão espanhol, esse GEPAC permite calcular a quantidade de equivalentes metabólicos da tarefa, né? Das tarefas, das atividades físicas, né? Que as pessoas realizam. Também a pessoa tem aqui o cálculo do tempo de sedentarismo. E aí aparecem alguns gráficos, a gente tentou fazer tudo o mais didático possível, né? Os gráficos com respeito, por exemplo, ao nível de estresse, né? Quanto maior o porcentagem aqui, maior a porcentagem, maior o estresse que a pessoa percebe na vida. Aqui aparece numa escala de 0 a 10 o nível de bem-estar da pessoa. Na escala de sono, a gente utilizou o índice de qualidade de sono de Pittsburgh, aparece a pontuação que varia de 0 a 21, e quanto maior a pontuação, pior a qualidade de sono, e aparece um informe também dizendo em cada dimensão do sono o que está ruim ali, o que a pessoa precisa melhorar. Descanso também, que equivale a... Olha só, nessa dimensão descanso, a gente avalia se a pessoa faz uma pausa diária das suas atividades para descansar, se ela faz uma pausa semanal para descansar, no caso dos adventistas, né? A gente espera que seja o sábado, uma pausa semanal, mas isso a gente não pergunta se a pessoa descansa no sábado, a gente pergunta se a pessoa tem uma pausa semanal de descanso. E se tem uma pausa anual, férias. Depois a gente avalia também o uso das telas, né, dos dispositivos eletrônicos, porque isso também complica o nosso descanso, né? Depois também o nível de exposição à natureza e à luz solar, e também aqui estão as duas dimensões, e depois vem a parte de alimentação, que é uma parte muito legal, né? Onde a pessoa pode ver, por exemplo, um gráfico do prato ideal, tá? A gente está falando do prato saudável, e não é o prato saudável de Harvard, sim, é o prato saudável que, obviamente, Harvard contribuiu, mas é o prato saudável que a Conferência Geral, o Departamento de Nutrição da Conferência Geral, adota, tá? Que é esse prato aqui, e aqui aparece o prato da pessoa. Então, a pessoa ela pode olhar esse gráfico aqui e dizer, mas esse verde aqui, ó, que é o grupo 1 de alimento, que é fruta e verdura, nossa, o meu é 14% do prato, mas o ideal é 50%. Opa, preciso melhorar nisso daí, né? Ou se não, o grupo 2, né, de alimentos aqui, que seriam os alimentos fonte de proteína e de gordura, né? Olha, estou consumindo muito mais do que eu deveria, porque eu deveria consumir aqui isso só um 20%. E também tem a recomendação, se isso é refinado, é integral, se é animal, se é vegetal, sempre pensando naquela recomendação, né, do estilo de vida adventista. E aqui aparece um gráfico sobre o horário da comida, o ideal e o horário da pessoa. E aí tem aquela questão do ciclo, luz e... deixa eu ver, escuridão, né? Vamos dizer assim, luz e sem luz, porque eu ia falar espanhol, luz ou oscuridade. Mas essa parte, quando tem luz e quando não tem luz, porque a recomendação é que a gente tem que comer quando tem luz. Quando não tem luz natural, luz do sol, não é para a gente comer, e isso gera problemas, né? E depois tem algumas outras recomendações com respeito a comportamentos, né, alimentares, e depois tem aqui a avaliação do índice de massa corporal e da circunferência de cintura. Então, foi uma maneira muito interessante, porque as pessoas ficam super ligadas no informe. Então, quando a pessoa recebe alguma coisa, isso foi uma coisa assim que a gente sempre investiu nisso, sempre quis fazer isso, porque se é uma coisa triste, uma pessoa participar de um estudo e nunca mais saber quais foram os resultados do estudo, né? Eu sempre digo aqui para os meus alunos que coisa que incomoda
alguém vem, pede para você participar, faz um teste aqui para mim, né? Às vezes, os alunos de psicologia, posso aplicar um teste, não sei o que e tal? Tá bom, pode aplicar, você responde depois. Não vou te falar os resultados, o que é isso? Eu quero saber o que aconteceu. Você me avaliou, eu quero um resultado. E é claro, no Advanced Self-Study, as pessoas recebem uma compensação monetária, né, pela sua participação. Obviamente que não é muito, $10 para eles não significa nada, né? Quem sabe para a gente aqui, especialmente na Argentina, para essa realidade, $10 podia ser muito, mas a gente nem sequer tem esses fundos. Então, a gente investiu por quê também? Porque na nossa experiência anterior, nós vimos que quando a pessoa que participa recebe um resultado, isso deixa a pessoa super enganchada e propensa a a participar de algum tipo de intervenção. Quando nós fizemos um estudo em 2015, numa comunidade perto aqui, com essas 1.044 pessoas, aplicando o ESER, professor, aquele questionário, a gente fez uma devolução sobre as medidas para as pessoas e também sobre os valores, né, bioquímicos de lipídios do sangue e de glicemia, porque a gente também tomou amostra de sangue. Olha, as pessoas ficavam fascinadas quando a gente preparou, né, o papelzinho, imprimimos o papelzinho, uma devolução parecida com essa, mas impressa, e a gente foi levar e entregar na casa de cada pessoa que tinha participado. Imagina o trabalho. Imagina o trabalho. Aí a gente tentou fazer alguma coisa pela página web, colocar também, mas olha, o resultado mais legal é quando você entregava para a pessoa via, nossa, meu resultado... Quê? Eu sou obeso? Tudo bem, eu achei que eu estava um pouco passadinho, né, do peso, eles falam, mas obeso? Tem obesidade grau 1, obesidade grau 2. Então, a gente percebia que só de saber o resultado já era um disparador para a pessoa começar a modificar o estilo de vida. Então, a gente falou assim, puxa vida, a gente precisa começar a intervenção dando logo a devolução. Então, através dessa aplicação do Alessa, a gente consegue fazer isso automaticamente. Inclusive, é uma maneira da gente divulgar o estudo e conseguir a aderência das pessoas, né, ao estudo, por existir, digamos assim, essa compensação, né, da participação, que é poder conhecer os resultados. Bom, não é fácil, gente, divulgar o estudo. Não é fácil conseguir a adesão das pessoas, tá? Nós somos pouquíssimos os que trabalhamos. E por mais que a gente tente envolver mais alunos e tal, mas ainda somos poucos para poder alcançar essa população de 10 mil. Então, a gente trabalha dentro da estrutura da igreja, obviamente que esse projeto ele foi apresentado para a igreja, a nível de União Argentina. Então, a igreja abraçou o projeto, né, desde a UAP. Então, eles nos dão acesso aos pastores, a todos os líderes da igreja, eles nos permitem esse acesso aos pastores de toda a Argentina. Os pastores nos indicam os líderes que estão relacionados com o Ministério de Saúde, Ministério da Mulher, Ministério Pessoal, né, de missão, de obra missionária, não sei como chama aí no Brasil, desculpa. Bom, todos os ministérios da igreja, porque tem uma coisa aqui na Argentina, sabe que muitas igrejas não têm líderes para cada um dos ministérios. O Ministério de Saúde, por exemplo, é um ministério que tem muitas igrejas que não têm um líder de saúde. E nem mencionar que menos tem um profissional de saúde na igreja também. São igrejas muito humildes, né? Tem, obviamente, que tem algumas igrejas com muitos profissionais, mas são poucos. Então, a gente se contacta com esses líderes e, através deles, a gente tenta chegar aos membros da igreja e convida esses membros para fazer missão e para alcançar a comunidade e participar. Então, essa é a estratégia de trabalho dentro das igrejas. Nos hospitais, aqui no Hospital Sanatório, né, que é o hospital adventista, digamos, referente na Argentina, que está aqui do nosso lado, a gente tem um stand.
Então, a gente tem a diário investigadores que ficam nesse stand, convidando as pessoas para participar do estudo e também vão nas salas de espera convidando as pessoas, porque enquanto as pessoas estão esperando a consulta médica ou o resultado do exame, eles também podem ir respondendo, né, o questionário. Inclusive, a devolução é uma devolução que eles podem levar para o profissional de saúde que atende eles, para o próprio médico, né? Existem alguns médicos aqui que já implementaram com os seus pacientes o questionário Alessa. Então, quando o paciente vem com um informe, é um informe que tem totalmente base científica, para o médico já adianta uma porção de coisas da entrevista, porque ele já vê aí uma avaliação bem objetiva do estilo de vida dessa pessoa, né? Então, por sermos poucos, a gente precisa trabalhar com isso que a gente chama de promotores, né? Do estudo Alessa, que pode ser gente de distintos departamentos da igreja, tá? E são pessoas com quem a gente precisa trabalhar junto com elas. E qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem é que o estudo Alessa, se bem é um estudo, né, uma pesquisa que nós estamos fazendo, mas quando a pessoa participa disso, isso é uma porta de entrada para a mensagem de saúde, é uma maneira de trazer as pessoas para a igreja. Porque às vezes você convida a pessoa para vir na igreja, porque vai ter um estudo bíblico, uma classe bíblica, a pessoa não vem. Mas convida ela, por exemplo, para um curso de cozinha. Opa, como fazer pão? Beleza, né? Ou um chá da mulher? Legal. Então, a mensagem de saúde, ou seja, o tema saúde, ela pode trazer as pessoas para a igreja também, tá? E assim, uma coisa que a gente teve que fazer é investir muito em material, em infografia. E a nossa última campanha é a seguinte, que cada igreja na Argentina aporte ao estudo. É a campanha 10+5. Que eles convidem 15 pessoas, 10 da igreja e 5 que não sejam da igreja, para participar do estudo. Então, com essa campanha que nós estamos fazendo agora, a gente tem conseguido aumentar um pouquinho, né, a adesão. E uma coisa bem interessante que a gente instalou na aplicação também foi esse botãozinho aqui que chama Convida, né? Então, quando a pessoa tem a aplicação, você pode entrar, fazer um clique nesse botão aqui e você pode mandar o link por WhatsApp ou por outra rede social, né? Ou pelo e-mail também, que você pode copiar o link. Inclusive, aqui aparece a opção de colocar um código QR também, gerar um código QR, não, QR, né? Estou falando espanhol aqui. Você pode gerar o código QR para a pessoa escanear, para a pessoa participar. E é interessante que quando você convida alguém, desde o seu link pessoal, essa pessoa, você pode fazer o segmento dela e ver se ela está avançando. Então, se um amigo seu falou, amigo, vamos lá, vamos terminar de contestar, né, de responder o questionário e tal. São todas estratégias que a gente vem desenvolvendo para tentar aumentar, né, a adesão dos participantes. Até hoje, esse é o número que a gente tem de inscritos, né? Passamos um pouquinho da metade da nossa meta de inscritos no projeto, só que a metade deles completaram todos os questionários. A gente sabe que é um desafio grande e a gente continua trabalhando. Eu falei para vocês que nós somos poucos. Essa aqui é a nossa equipe de trabalho. Somos poucos. Temos engenheiros de sistemas, temos aí médicos, temos nutricionistas. Essa é a doutora Gina Ciapco, da Universidade de Loma Linda, quando ela esteve aqui conosco. E esses são alguns eventos que a gente faz, por quê? Não é só a pesquisa, gente. A gente tem que levar isso para a comunidade também, né? Então, a gente armou uma feira de saúde que chama Expo Alessa, né? E essa Expo Alessa é uma feira de saúde um pouco diferente, que é uma feira de saúde desenhada para poder fazer para os participantes uma orientação personalizada baseada no informe que ele recebe quando ele responde o questionário. Então, normalmente nessa feira, ele vai com o informe e ao passar por cada estande, a gente vai avaliando com ele como está o estilo de vida. E isso aqui é o que mais chama atenção. Quando a gente coloca a balança aí, que permite medir, por exemplo, a massa muscular, a massa magra, né, a massa gorda,
Isso aqui é o que chama a atenção das pessoas, né? Demais, demais, demais. E a gente também promove, né, um estilo de vida saudável também na comunidade, porque a gente fez essas feiras de saúde, orientando e convidando pessoas também. E nesse último fim de semana, vocês têm aqui, a gente participou de uma capacitação para os diretores de saúde de uma das associações aqui da Argentina, a Associação Argentina do Norte, né? A gente trabalhou numa capacitação para os diretores de saúde para eles poderem trabalhar com o seu departamento de saúde, utilizando então o Alessa. Bom, então aqui tem algumas imagens, né, das coisas que a gente fez. É toda uma movida, é todo um trabalho, né? Mas é muito legal, é muito gratificante a gente poder dar para as pessoas o feedback, porque essas pessoas, eles foram avaliados, né? Eles participaram do Estudo Alessa, eles foram convidados a participar do Estudo Alessa, mas depois eles vão se tornar os nossos promotores, né? Então, essas pessoas, eles levam para a igreja. Vocês estão vendo todas as atividades que a gente fez com eles. São seminários, caminhadas, uma escola sabatina de saúde, né? As pessoas participam e é muito legal realmente. A gente sente que com esse estudo a gente pode dar a mão para a igreja, a gente pode continuar fazendo o nosso trabalho de pesquisa, mas a gente pode apoiar demais a igreja no que é trabalhar com saúde. E tem muita gente que está interessada em trabalhar, mas às vezes não sabe como, às vezes nem é profissional de saúde. Então, esse espaço da capacitação, onde a gente tem a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente conhece, né, de saúde, do estilo de vida adventista, e ajudar as pessoas a como trabalhar isso daí, é muito legal. O que eu gostaria de colocar agora em discussão aqui com vocês é esse índice de dieta e estilo de vida saudável. E esse aqui são os pontos que nós vamos considerar, né? Eu falei que aqui a gente vai considerar também a religiosidade, né? Nesse índice. E como a gente mede isso? E eu não sei até que ponto a gente pode interagir, mas eu gostaria que professor Anselmo, eu estou vendo aqui, acho que é a professora Carla, que está com a gente também. Sim, sou eu. Oi, Isso. boa noite, Carla. Boa noite. Gostaria de poder escutar de vocês também, porque nós estamos trabalhando com isso daqui, né? Nós Nossa. estamos agora determinando esses itens que a gente gostaria que aparecesse, né? Que estão baseados, obviamente, nas questões que a gente pergunta, e um deles é a religiosidade. Então, a gente coloca o item, a gente busca, né, digamos, respaldo da literatura científica para poder pontuar, né, esse item. E assim, eu gostaria de ouvir, né, de vocês o que vocês pensam sobre essa questão da religiosidade em si, pesando no estilo de vida. Bom, primeiro, professora Sandali, eu quero dizer assim, uau, isso não é um latido, isso é uma expressão de, nossa, quanta coisa legal, bacana, complexa, a senhora e o professor Pacheco estão aí envolvidos, né? É muito legal, é muito rico, né, poder ver essa pesquisa, assim, não só pesquisa, né, mas enfim, todo esse movimento de saúde, né, de promoção da saúde, que envolve pesquisa, que envolve extensão também, né, através da, da própria, deixa eu só, da própria natureza, né, do trabalho. Então, assim, muito, muito impactante. Eu sabia
que era um projeto grande. Eu sabia que era um projeto assim, assim complexo, mas eu me senti impactado. Eu não sabia que era tão grande. Eu não sei se foi essa mesma impressão que a professora Carla, né? Eu não apresentei, ela acabou entrando um pouco depois. A professora Carla, nós fomos contemporâneos no mestrado, ali no NASP. A gente é parceiro em pesquisas, publicações, e agradeço muito também a presença dela aqui conosco. Professora Carla, essa impressão que você teve também, você se sentiu impactada? Que eu estou aqui com dificuldade de respirar. Então, eu acho que, não sei se a professora Sandali vai lembrar de mim, né? Mas teve um momento que a gente trocou um pouco de ideia, foi em relação ao estudo advento ali, né? Que eu tive que passar algumas orientações do software, e tudo, que foi bem Você, complicado. Foi Carla! eu, professora, junto com a professora Márcia Cristina, né? No meio da pandemia era para a gente ter ido até aí na UAP, conhecer vocês pessoalmente, e a professora Márcia Cristina, lógico, que já conhece há muito tempo, mas eu sou a pessoa que estava por trás Ai, daquele treinamento. olha, a Carla, se a gente tem hoje um questionário de frequência de consumo de alimentos, é graças à Carla, porque ela foi uma das nossas assessoras em poder validar esse instrumento. Porque foi um trabalho de aproximadamente 5 anos para a gente poder fazer a validação do questionário de consumo de alimentos que a gente utiliza hoje no estudo. Assim que, Carla, muito obrigada. É, e é gostoso de ver esse feedback, né? Na verdade, eu sou da área de TI, né? Eu sou formada em tecnologia da informação, sou analista e desenvolvimento de sistema, né? Então, na realidade, eu sou analista. Me tornei nutricionista porque era sonho de infância, desde os meus 14 anos, quando eu vi pela primeira vez o estudo advento, né? Falando sobre os adventistas longevos em Loma Linda, foi amor à primeira vista, né? Eu vi na revista National Geographic ali, e aí foi um encanto, e Deus foi direcionando tanto a minha vida de uma maneira que fez com que, sem querer, eu acabasse fazendo um mestrado de promoção da saúde, porque eu já tinha a faculdade de análise, né? E a gente vê que Deus encaminha tanto que isso fez com que, neste momento, né, agora a gente consiga ver algum fruto de tanto trabalho, de tanto tempo que a gente dedicou, né? E por que que eu falo assim de tanto trabalho, de tanto tempo? Porque não foram só os 4 anos de nutrição que eu fiz, e foi eu sou uma pessoa que gosta de estudar, né? Eu falo que o meu vício é estudo. Então, assim, além de eu ter feito TI, eu fiz nutrição e ao mesmo tempo eu estava fazendo mestrado. Então, o meu primeiro ano de nutrição, meio ano eu dediquei só para nutrição, e aí assim, me inscrevi sem querer, com vontade, de uma iniciação científica, mas até então era para eu ajudar no doutorado da doutora Natália, né, Uticava, que ela é mestre também na área de nutrição, e era para ela fazer o doutorado no que eu estava fazendo, que seria a validação do QFA, né, do questionário de frequência alimentar. Porém, como o meu foi o mestrado, eu não consegui fazer a validação, né? O que a gente conseguiu fazer foi a reprodutibilidade, né? Então, a gente parou um passo antes e a gente até hoje não conseguiu validar, porque está muito complicado toda a questão do estudo. Só que só de eu ver que a UAP está conseguindo tudo isso, a gente já fica animado, já dá um gás, né? Então, assim, é bem Vamos o lá, álcool. Natália. Graças a Deus, que bom. É, é bem o uau que o professor Anselmo falou, né? Porque a gente realmente é contemporâneo. E eu lembro até hoje a professora Dirce, que também faz parte, né, dessa parte de religiosidade, junto com a professora Gina, ela falava assim, Carla, eu nunca vi uma aluna tão dedicada igual você. E eu falo que isso com muita admiração da minha mãe, porque minha mãe foi uma mulher tão sábia, né, que é bem aquele verso, a mulher sábia edifica a sua casa, que ela
era uma mulher de sucesso, mas ela parou de ser secretária bilíngue, né, de um banco internacional, era um banco japonês, então ela era secretária bilíngue português e japonês, e ela era nutricionista antes de ser secretária. Mas ela via, assim, alguma falta de higiene, porque japoneses são tão higiênicos, né? E ela via uma falta de higiene, ela fala assim, nossa, essa responsabilidade vai cair sobre mim, eu vou sair desse emprego. E ia para outro emprego. Até que ela resolveu virar secretária, e quando ela resolveu casar, né, constituir uma família, ela falou, não vou trabalhar mais. Então, ela largou esse emprego, que foram anos que ela trabalhou como secretária, e aí, quando chegou a férias da secretária nova desse banco, eles pedindo, pelo amor de Deus, vem cobrir as férias, porque a gente não tá achando outra secretária. Aí ela falou, não, não vou cobrir. Não, vem, por favor. Já tô grávida do meu primeiro filho, então só vou cobrir essa. Mas outras férias vocês se virem, porque quando meu filho nascer, eu vou dedicar para o meu filho. E esse foi um combinado dela com meu pai, né? E eu falo assim que para mim é Deus no céu e meu pai na terra, né? Porque meu pai fez de tudo para que a gente tivesse esse ensino. Então, assim, eu estou aqui hoje graças aos meus pais, realmente, mas primeiramente a Deus, né? Da mesma forma que todo mundo está falando muito sobre religiosidade aqui, então vamos falar de religiosidade e espiritualidade, né? Eu acho que os orientais eles são muito espirituais, né? Mas se a gente for ver estatisticamente, os orientais é um percentual mínimo de cristãos, né? Talvez 2%, depende de cada país, né? Não vou entrar em estatística aqui porque eu não sei a estatística de cada país, mas realmente é difícil oriental ser cristão, porque eles são budistas, eles são shintoístas, né? Eles têm outros tipos de credo, né? E aí, quando a gente entra no âmbito de espiritualidade, a gente vê que são todos os credos, né? E a gente vê na religiosidade do adventista, que é um credo que realmente traz um estilo de vida saudável, que traz uma promoção da saúde, porque se não fosse isso, Okinawa seria o que assim, a estrelinha, né? Se a gente tem 5 zonas azuis, né? E se a gente tem 5 estrelas, então, de zonas, quer dizer, então, que a estrelinha era para ser Okinawa, porque os japoneses são longevos, né? Eu tenho minha avó, tá viva, ela tá com 97 anos, ela sofreu AVC no ano passado e a gente ficou muito preocupado porque ainda estava em pandemia, mas aí eu faço videochamada com ela, ela tá comendo. Ela tá comendo com a mão esquerda, porque a mão dominante dela era a direita, né? E agora ela tem algum movimento na mão esquerda e ela vai, e ela come com a mão esquerda, né? Então eu acho muito interessante como que o cérebro humano trabalha, né? Como Deus faz milagres e Deus faz maravilhas com isso. E a gente fica feliz de fazer uma videochamada. Não deu certo de encontrar com ela por conta da pandemia, mas a gente está feliz de fazer essa videochamada, né? E eu até peço oração para vocês que a gente consiga visitar agora que o Messi falou que não tem mais pandemia, né? E agradecer também porque o Brasil abriu portas ali e a gente nem precisa mais de visto para ir para o Japão, né? Uma novidade que aconteceu há pouco tempo agora. E isso facilita Uhum. bastante, porque quando a minha avó foi, mesmo ela sendo nativa, né, mesmo ela sendo japonesa, ela teve que fazer um processo de visto, né? Uhum. Porque é bem a ideia da raça ariana, né? Os japoneses, eles não podem misturar, a gente não pode ser mestiço. E eu não sou mestiça, né? Na realidade, eu sou Sansei, eu sou a terceira geração de japoneses aqui no Brasil, mas a família da minha mãe, por mais que a família, ninguém é adventista, a não ser a minha mãe é a única adventista, é uma família muito aberta, né? É uma família que a mãe dela, o pai era samurai, e do lado do meu avô, né? Então, o meu bisavô, ele era de jiu-jitsu e judô. E aí o meu avô, ele ficou mais na área de judô e massoterapeuta, né? Então, quando a gente aprende a arte do judô, a gente aprende a cair para saber levantar. Só que quando a gente cai, às vezes um tombo pode ser meio errado, né? E a gente pode lesionar, por exemplo, o joelho. E aí, se a rótula do joelho acaba caindo, para um lado ou para um outro, tem que ter um massoterapeuta que vai lá e coloca no lugar a rótula. E É, aí a gente tem, vamos dizer, um fisioterapeuta sendo sensei
e massoterapeuta ao mesmo tempo. Né? Então, assim, naquela época, antigamente, não existia essa palavra de fisioterapeuta, então a gente chamava de massoterapeuta. Veio gente de outros países fazer massagem com meu avô, né? Então, isso aqui é um pouquinho só do histórico da minha família, né? Se eu ficar falando, a gente vai prolongar demais aqui, É verdade. E mas talvez, eu fico Muito muito obrigado. feliz mesmo de saber esse feedback de Muito vocês, e graças a Deus por isso. Parabéns, professora Sandali, parabéns, professor Pacheco. obrigado. Olha, obrigado, eu Carla. Obrigado, Carlos. Desculpa, Luciano. Desculpa. Não, não, só ia falar que, assim, a Carla talvez me fez lembrar de uma palavra que talvez possa expressar o que ela comentou, né? Eu acho que gratidão, né? Eu acho que a gratidão, ela, aos pais, ao contexto, né? Que a gente muitas vezes tem a oportunidade de usufruir, de estar, né? Que é o contexto religioso, e especificamente que é adventista, né? Que é o que a gente está colocando aqui. Não que outros ambientes também não possam ser positivos, mas a gente está trabalhando aqui justamente a proposta de saúde, né? Defendida, vamos dizer assim, pelos adventistas, né? E como essa proposta é benéfica, tem respaldo baseado em evidências e como tem feito bem a comunidade de forma geral. Acho que gratidão é uma boa palavra. E a outra E eu falo, palavra é inspiração, porque vocês me deixaram inspirados aqui, com vontade de pesquisar, Mas porque então a gente vou lançar um desafio para vocês, então. misericórdia. Vamos lá. Aproveitando que está aqui a Carla, que tem experiência, que participou de um processo de validação de um questionário de frequência alimentar para a população brasileira no Estudo Advento. Conhece de Você tecnologia. conhece de tecnologia. A gente tem a aplicação, o app Alessa, desenvolvida já. A gente quer desafiar vocês aí na Fátima a fazer o Adventist Health Study Brasil, ou Alessa Nossa, Brasil, que o desafio, Alessa hein? Brasil. eu Você eu sabe que acho, eu acho quando que a é gente... meio difícil a gente conseguir, mas a gente pode tentar, né? O não a gente já tem, então a gente vai em busca do sim. E é bem o que o professor Anselmo falou, porque assim, a família do lado da minha mãe, ninguém é adventista, mas a minha avó era a pessoa mais grata que eu conheci na minha vida. Então, realmente, a inspiração que eu tenho é da minha avó, mãe da minha mãe, que ela era grata em tudo mesmo. Então, se eu estou agradecendo aqui, a gente vai em busca desse desafio, né, professor Anselmo? Ah, com certeza. Pelo menos nos movimentar na direção, né? Porque aí Com certeza. agora com certeza o ESEV, né, vai nos ajudar muito. Com Gente, com muito certeza. A obrigado, gente, pela a gente tem o participação. tempo inteiro. Oi, prof. Obrigado, professor Anselmo. Muito obrigado vocês. Obrigado vocês aí. A gente pensando um pouco nessa questão de que se é possível, não é possível, né? Para Deus tudo é possível. Sim. E como a Sandali comentou, como a Carla também comentou, não é? As contribuições elas vão surgir de diferentes pessoas e pessoas que a gente conhece e outras que a gente nem conhecia, estamos conhecendo agora, não é? A gente está se conhecendo agora. Então, veja como Deus, ele provê todas as coisas. Então, estamos aí realmente com esse desejo de compartilhar com vocês, para que vocês também possam serem desafiados por esse propósito, né, de poder trabalhar com isso no Brasil. E, por favor, continue orando pelo Estudo Alessa aqui, os integrantes na Argentina, né? Ok. Muito A gente está obrigado pelo compartilhando aqui a desafio. tela para vocês verem a página web do estudo, né? E tem vários recursos também que foram desenvolvidos para que as pessoas possam, por exemplo, compartilhar isso nas igrejas, né? Ou divulgar nas redes sociais e tal.
Então, tem uma parte aqui, compartilhe, inclusive tem aqui, olha, compartilhar na igreja, deixa eu colocar aqui para vocês também. Esse compartilhar na igreja, aqui você tem todos os recursos que a gente, né, desenhou, um manual do promotor, vídeos, histórias para colocar no Instagram também, no Facebook, os panfletos, os flyers, e inclusive todos os pôsteres que a gente fez para feira de saúde também, a gente tem aqui, coisas que podem ser utilizadas, e de verdade, se vocês a gente desafia vocês a avançar nesse projeto e, por que não, esse grupo de estudos não pode ser o pioneiro em fazer o estudo de saúde adventista no Brasil. Se vocês estiverem dispostos, contem conosco, que a gente está aqui para poder compartilhar. Na verdade, tudo que a gente fez foi só pela graça e a misericórdia do Senhor, e a gente está disposto a compartilhar para que vocês possam adaptar para a realidade e juntar as forças para a gente poder levar essa mensagem adiante, sem. É o que eu sempre digo. A pesquisa é algo que eu gosto demais. Eu gosto demais. Mas a pesquisa, para mim, pelo simples fato de você investigar dados, escrever um trabalho, publicar numa revista, não me satisfaz. O trabalho da pesquisa, ele só tem um sentido quando você pode utilizar essa pesquisa para ajudar as pessoas, para mudar a vida das pessoas. Senão, não tem o menor sentido. Eu sempre digo isso. Eu não sou uma investigadora realizada se aquilo que eu estou investigando não vai servir para ajudar as pessoas, mas de maneira efetiva. Então, a gente quer colocar aí à disposição isso, né, para vocês. E se vocês estiverem animados, conta com a gente, que a gente vai orar por vocês e vai assessorar tudo que nós puder. Tá bom, professora. A parceria é sempre bem-vinda. Os desafios também são sempre bem-vindos. E a gente com certeza vai amadurecer alguma coisa. A gente sabe que esses projetos são projetos de longo prazo, né? E a gente vai sim começar a se movimentar e ver como podemos contribuir. E que inspirador, viu? Ver toda essa sua energia, essa paixão que vocês têm é muito grande mesmo, é contagiante. Obrigado Uma mais coisa uma é vez. certa, viu? Só rapidinho, Anselmo, uma coisa é Sim, certa. Eu sei que eu tenho vários amigos de TI e, assim, por um acaso, antes de acontecer essa reunião, antes de eu saber que realmente ia ter, porque o professor Anselmo me mandou esse convite, assim, há pouco tempo, eu falei, eu não sei se eu consigo participar, mas eu vou tentar, né? E aí, eu estava conversando com meus amigos e tem um amigo muito querido que chama Mike, que ele trabalhou no NASP São Paulo. Ele foi chamado para trabalhar no NASP Engenheiro Coelho também. E aí agora ele não está mais no NASP, mas ele continua bem ativo na área de assim, engenharia de software, mas ele gosta muito mais da parte de análise, né? Então ele está mais na parte de programação. E aí eu fui conversando, eu falei, viu, será que a gente não consegue fazer um software de nutrição, alguma coisa assim? Aí, quem sabe, né? A gente já consegue já ir encaminhando algumas pessoas que já são dessa área de TI para estar conseguindo fazer alguma coisa. Então, vamos realmente orar, vamos ver o que vai sim. acontecer aí, que está nas mãos de Deus, né? Porque a gente nem sabia como que ia ser essa reunião e do nada eu vim com algumas novidades que está vibrando cada vez mais aqui, um feedback muito legal. Então, que a gente realmente continue louvando e engrandecendo o nome de Deus, independente de onde a gente esteja, se seja na área do consultório, de consultoria, de professor, de qualquer coisa, programação de computador, qualquer área, a gente consegue trabalhar para Deus, né? É A verdade. gente tem um talento, a gente tem um dom que só Deus deu para a gente não pode escolher, esconder esse talento, né? A gente tem as parábolas do talento. Então, assim, se Deus deu 10 talentos, que você multiplique para 20, né? E se você tem um, multiplique para 2, para ir para 4. Então, vamos em busca, sim. Amém, amém. Obrigado mais uma vez a todos. Professora Sandali, professor Fábio, professora Carla. E eu vou pedir, então, para que
a gente encerre em grande estilo, né? Que é orando a Deus, agradecendo por esse momento de discussão tão rico, tão inspirador que nós tivemos hoje. Vou pedir então para o professor Fábio fazer essa oração final. Pode ser, professor? Claro Muito que sim, obrigado. claro. Obrigado a vocês. Querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar aqui com os nossos amigos, professores Anselmo, professora Carla e demais colegas que estão acompanhando. E queremos agradecer por esse espaço, onde a professora Sanari pôde compartilhar um pouco do que está sendo realizado. E nós sabemos que a tua mão está conduzindo todas as coisas, e nós somos como vasos de barro, Pai, nas tuas mãos. Usa-nos, molda-nos, faz, refaz-nos, refaz aquilo que precisa ser modificado em nós, modela o nosso caráter, para que possamos, mesmo sendo tão frágeis, levar essa mensagem tão preciosa de salvação e de esperança para todas as pessoas desse mundo, Pai. Usa-nos, por favor, usa o grupo do FADBA, todos os colegas que estão acompanhando também, para que possamos deixar essa luz de Jesus refletir para o mundo. Agradecemos por tudo isso, em teu nome, Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Deus abençoe vocês e a gente vai se falando. Obrigada a cada um que esteve aí conectado e paciente, hein? Porque o tempo foi, hein? É verdade, é verdade. Obrigado, um Olha, abraço. se vocês quiserem responder o Estudo Alessa, a gente pode passar o link para vocês conhecerem melhor a ferramenta. Tá Tá, bom? combinado. Combinado. Um abraço. Tá bom, Tchau, tchau. tchau.